Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da ação da Polícia Federal hoje cedo que visou o deputado e pré-candidato à Prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem, né? A Polícia Federal fez uma série de buscas e apreensões em endereços ligados ao deputado, nenhuma prisão, não teve prisão, mas teve um monte de busca e apreensão e coisa e tal. E é mais uma sequência daquilo que a gente falou, perseguição à oposição, particularmente visando a eleição desse ano, está mais do que claro, ele é candidato ou é pré-candidato à Prefeitura do Rio, ele é ligado a Bolsonaro, enfim, vamos entender qual é a lógica que está por trás dessa busca e apreensão contra ele, uma vez que, na verdade, mais uma vez, igual no caso do Carlos Jordi, eles não têm nada contra o Ramagem. Essa notícia foi sugerida por Fisueli na privada, Eliezer, o baianista dançador e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Alexandre Ramagem era o chefe da ABIN sobre Bolsonaro, ele era uma pessoa próxima de Bolsonaro, o Bolsonaro até queria colocar ele como chefe da Polícia Federal em determinado momento, o Alexandre de Moraes falou que não podia, porque seria interferência na PF, não explicou até hoje por que isso seria interferência na PF, uma vez que é prerrogativa do presidente indicar o chefe da Polícia Federal, e é lógico que ele vai indicar alguém de confiança, não vai indicar alguém que seja um inimigo, vai indicar alguém de confiança. O Ramagem é uma pessoa de confiança do Bolsonaro, né? Enfim, um absurdo completo isso. Todos os presidentes colocaram pessoas conhecidas, pessoas próximas na chefia da PF. O Lula mais do que todos eles, mas Bolsonaro não pode. Bolsonaro é golpe, né? Tudo que Bolsonaro faz, que os outros fizeram também, automaticamente vira golpe. Por quê? Porque eles precisam achar um golpe. Esse é o grande problema do Alexandre de Moraes, dessa investigação toda, né? Eles ficaram acusando o Bolsonaro de golpista durante 4 anos, mas não teve golpe nenhum. E aí eles precisam achar alguma coisa para chamar de golpe do Bolsonaro. Enfim, a PF deflagrou na quinta-feira agora uma operação que apura a suposta espionagem ilegal realizada na ABIN. Então, qual que é essa história aqui? A ABIN, na época do Temer, então antes do Bolsonaro ainda, comprou um software espião. Eu não sei o que o pessoal faz caso disso. Olha só, a ABIN é uma agência de espionagem. Tem um monte de software espião lá dentro, tem um monte de coisa para espionar você. Eu também acho um absurdo, acho que nem deveria ter esse tipo de coisa. Deveriam fechar a ABIN, a CIA, a NSA lá nos Estados Unidos, a FSB na Rússia, não precisa de nada disso. Mas a verdade é que existe, e o objetivo é esse. Então por que Bolsonaro, no governo Bolsonaro, a ABIN usando um software espião é uma coisa absurda? Não faz sentido nenhum isso, né? E o detalhe, qual que foi o ponto, né? Quando o Ramagem assumiu a ABIN em 2019, ele falou aqui, ele deu uma entrevista aqui em março de 2023, justamente falando sobre esse período. Quando ele chegou, ele viu esse software lá e ele pediu justamente uma investigação sobre isso daqui, porque havia a suspeita de que alguns funcionários da ABIN estariam usando esse software para proveitos externos, não seria para as funções da agência, né? É lógico, como eu disse, a ABIN é uma agência de espionagem, ela tem por função espionar as pessoas, mas espera que ela não saia espionando de forma indevida. Então havia essa suspeita, né? Então, olha só o que ele falou na época, em 2023, tá? Foi muito antes disso agora que está acontecendo. A Globo divulgou notícia de supostas irregularidades de ferramenta da ABIN. Logo, a conhecida Globo. Vamos aos fatos. A tal ferramenta foi adquirida em 2018, portanto, antes do governo Bolsonaro. Lá na aquisição, a ferramenta teve parecer técnico favorável da AGU, que é independente. Quando nós ingressamos na ABIN, no meio de 2019, fizemos auditoria em todos os contratos. Ainda fizemos correções na corregedoria, que é independente, autônoma e avalizada pela CGU. Então, como bater na gestão do governo Bolsonaro se seus representantes que promoveram auditoria, correição, corregedoria, justamente para saber da regularidade das ferramentas e seu uso, buscando transparência. O que ele está dizendo aqui? A corregedoria da ABIN não está sob o comando dele, ele não tem gerência ali. Ele denunciou aquilo para a corregedoria para avaliarem se realmente estavam usando de forma indevida, né? Ou seja, esse negócio, esse suposto, entre aspas, escândalo de uso indevido dessa ferramenta, foi o próprio Ramagem que denunciou, então não tem por que ter alguma suspeita sobre ele. Se fosse ele usando isso de forma indevida, ele não ia denunciar esse troço, né? Pô, ele estava usando,
Olha só o absurdo. E lógico, para pensar, se esses funcionários que estavam usando a ferramenta fossem ligados a Bolsonaro, a essa altura, meu amigo, você já estava tudo falando na televisão e coisa e tal, não tem nenhuma ligação aí, né? Mas o problema é o que eu falo para vocês, o Alexandre de Moraes precisa achar alguma coisa contra o Bolsonaro. E essa coisa tão esperada, né? O pessoal fica aqui, ó, arapongas da ABIN paralela de Bolsonaro. Que mané ABIN paralela, meu amigo? ABIN. O Bolsonaro era o presidente da República, ele comandava a ABIN, não tem a ABIN paralela. Esse pessoal realmente é uma crise de falta de cérebro que é impressionante, né? Essa coisa toda era tão esperada que eu falei sobre isso nesse vídeo aqui, ó, o plano do Xandão para o dia 8. Narrativa sem sentido do Alexandre de Moraes sobre forca, né? Lembra quando ele falou que tinha um plano para enforcar ele, coisa e tal? Ficou na cara que eles queriam chegar ao Bolsonaro chegando na ABIN, no Ramagem, e do Ramagem chegar no Bolsonaro. Esse é o plano do Alexandre de Moraes, né? Aqui, ó, tá muito claro nesse artigo aqui que eu falei nesse vídeo de cá. Esse vídeo meu fala, entre outras coisas, sobre esse artigo aqui, e que ele diz o seguinte, ó, ele fala sobre os planos para matarem ele, né? Igual o Maduro, que quando quer punir um opositor, fala que tentaram matar ele, né? Não, tentaram matar. Cara, pode ter alguém que botou lá em mensagem de WhatsApp que queria enforcar o Xandão e não sei o que lá. Eu não duvido nada, né? O que tinha de gente alucinada por aí falando isso, é bem possível que tenham falado. Mas daí para ser um plano sério, vai uma distância enorme, né? E o pior é o seguinte, olha só o que ele falou aqui, ó. Eram 3 planos, né? O primeiro, o exército ia me prender, levar para Goiânia, não sei o que lá. Aí teve um que ele seria enforcado em praça pública. Ou seja, são 3 alucinações do pessoal lá, né? Aí, olha só o que ele fala aqui, isso aqui é importante. Houve uma tentativa de planejamento, inclusive há um outro inquérito que investiga isso, com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Ou seja, o que ele está querendo chegar aqui? Ele está querendo dizer que a ABIN, que esse software que monitorou pessoas aleatórias, e ninguém sabe quem foi monitorado, porque acabaram apagando toda a memória do software, então não tem como saber quem foi monitorado ali. Há suspeita de que pessoas podem ter sido monitoradas, mas como eu disse, não eram pessoas próximas a Bolsonaro que operavam o software. O mais provável era funcionário da ABIN, querendo saber, sei lá, onde é que a mulher dele estava fazendo, se foi pro cabeleireiro mesmo, ou foi dar pro Ricardão, esse tipo de coisa, né? Então, não tem nenhuma evidência que esse software tenha sido usado contra o Alexandre de Moraes. Por quê? Não tem nenhuma evidência que tenha sido usado, o nome das pessoas que teriam sido usadas se perdeu nesse negócio, né? Então aqui, ó, há um outro inquérito que investiga isso com a participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava, mas não poderia esperar que golpistas criminosos, não sei o que lá, enfim, aí vem com as histórias dele aqui. E na época eu falei, caramba, tá mais do que claro a estratégia dele. Ele vai dizer que tentaram matar ele no dia 8 de janeiro, foi a ABIN que planejou usando esse software, não tem evidência que ele tenha sido perseguido, mas basta alguém fazer uma delação premiada ou alguém abrir a boca e falar que não, é mesmo, o nome do Xandão estava lá no meio dos nomes coisados, porque como não tem evidência nenhuma no software, alguém dizer alguma coisa, né, pode levar a virar uma evidência isso daí. E aí tá na cara que ele ia chegar e ia dizer que o Ramagem, o Bolsonaro, através do Ramagem, usou esse software para espionar o Xandão para fazer a morte dele. É a lógica do Maduro, né? Diz que está sendo ameaçado, diz que tem um golpe, e aí que ele está prendendo o cara da oposição, que ele está tornando o cara da oposição inelegível, porque ele fez parte desse plano, né? A lógica por trás disso, foda-se, ninguém se importa, né? Eles só querem mesmo um objetivo político por trás disso daí. Então é isso que eu falei nesse vídeo aqui há 2 semanas atrás, e o que está acontecendo agora é isso. Estão indo em cima do Ramagem, como se ele tivesse alguma chance de ser o responsável por isso. Não tem. Ele foi o cara que denunciou que esse software estava sendo mal usado para a corregedoria da ABIN, para outras investigações, né? Então não tem como ele ser o responsável por esse problema todo aí, né? Ele era o chefe da ABIN? Era, mas claramente o software foi usado por pessoas dentro da ABIN sem o comando dele, né? Mas é isso que o Alexandre de Moraes quer fazer. Eles precisam achar um golpe no Bolsonaro. Porque se eles não acharem nada, vai ficar muito feio para eles. Eles estão esse tempo todo dizendo que Bolsonaro fez um golpe, golpista, ditador, não sei o que lá, e não conseguiram mostrar nada. Bolsonaro perdeu a eleição e saiu. Cadê o golpe do Bolsonaro? Aí eles têm que achar alguma coisa. Se eles não acharem nada,
o PSDB morre. Essa é a preocupação do Alexandre de Moraes, é a preocupação lá da elite aristocrática socialista de Brasília, é a preocupação da isentosfera brasileira toda, que se não acharem um golpe do Bolsonaro, se Bolsonaro continuar sendo visto como uma pessoa, um político, que simplesmente ele aglutina uma boa parte da população que pensa como ele, acabou o PSDB. O PSDB não tem mais razão de existir. Pô, Xandão não pode deixar isso. Xandão é do PSDB. A elite ali, aristocrática brasileira adora o PSDB. Gilmar Mendes também é do PSDB. É por isso que o STF está tão invocado em querer acabar com o Bolsonaro. Por quê? Não é porque Bolsonaro ataca o PT. O PT, bem ou mal, tem sobrevida depois disso. O problema é o PSDB que eles querem salvar, né? Então, no final das contas, estão atacando o Ramagem agora para tentar chegar no Bolsonaro. E, além disso, evidentemente, tem a preocupação com as eleições aqui no Rio. As pesquisas aqui no Rio ainda dão uma folga muito grande para o Eduardo Paes, porque a eleição não começou ainda. O pessoal já deve ter feito teste, já sabem que o nome do Ramagem ganha com muita folga aqui no Rio do Alexandre Paes. E aí também tem esse efeito, né? Querem inibir o Ramagem de concorrer ou querem dar, no mínimo, um discurso para o pessoal da esquerda, para dizer, não, o Ramagem espionou pessoas e não sei o que lá e deu golpe, esse tipo de coisa, né? É a mesma coisa que fizeram com o Jordi, né? O Jordi é pré-candidato em Niterói. Aqui é outra situação também. Niterói, um poço de socialismo, sempre ganhou prefeito de esquerda lá. Não é à toa que Niterói está na merda, porque é só governo de esquerda por ali. Agora o Jordi tem chance lá. Aí eles têm que implicar com o Jordi também. Eu acho que o Jordi foi um teste. Eles fizeram um teste para ver se ia ter reação do Lira, se ia ter reação do Pacheco. O Lira morreu, o Pacheco nunca mais foi visto. Então, então beleza, então vamos para o Ramagem agora. E o objetivo é chegar no Bolsonaro. Todo mundo sabe disso, inclusive o Bolsonaro, que ele está falando aqui, ó. Isso aqui é um post do Bolsonaro de ontem, tá? 24 de janeiro aqui, ó. As próximas semanas serão decisivas. Vivemos momentos difíceis de muitas dores e incertezas. Quando o ímpio não quer que você olhe para um lado da estrada, ele bota fogo do outro lado da mesma, pois assim ninguém saberá do mal maior que ele fez do lado que você não olhará. Deus, pátria, família e liberdade, Bolsonaro. Ou seja, ele sabe que tá vindo merda por aí, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.